Apresentamos mais um episódio, descobrindo o tema do texto bíblico e criando a estrutura de um estudo ou pregação. Então, pegue a sua Bíblia e faça as anotações. Por exemplo, analisando Marcos capítulo 1, do versículo 2 ao 8, sugerimos como tema o ministério de Jesus. A partir do tema, o ministério de Jesus, faça perguntas em volta desse mesmo tema para se conhecer o que se fala sobre o tema encontrado no texto bíblico. Neste caso, fizemos a seguinte pergunta: quais apontamentos preciso saber ou entender sobre o ministério de Jesus? Nestes aspectos, o texto em apreço em Marcos capítulo 1, do verso 2 ao 8, encontramos três apontamentos. Primeiro apontamento, o ministério de Jesus profetizado. Marcos capítulo 1, do verso 2 ao 3. Primordialmente, é interessante observarmos que o princípio do Evangelho, certamente relatado por Marcos, não era algo novo. Contudo, refere-se sobre o começo do ministério de Cristo, bem como já estava escrito nos profetas. Neste sentido, Marcos faz a citação do texto bíblico do Antigo Testamento, abre aspas, que diz: "Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Fecha aspas. Definitivamente, esse texto é uma combinação de três porções do Antigo Testamento, como apontado por James R. Edwards. Abre aspas, que diz: "A referência ao envio do mensageiro no versículo 2 segue a primeira metade de Êxodo, capítulo 23, verso 20, e de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. A maior parte da combinação de texto aparece no versículo 3, que produz Isaías 43 de forma praticamente exata. Fecha aspas. Nestes aspectos, claramente somos levados a um grande personagem bíblico, a saber, João Batista, que foi o precursor de Jesus, bem como preparando o caminho para o seu ministério público. Segundo apontamento, ministério de Jesus preparado. Lemos em Marcos capítulo 1, versículo 4 e também no verso 2. Ainda, de acordo com o mesmo autor, Isaías capítulo 40, versículo 3, claramente é citado pelos quatro evangelistas como referência a João Batista, e que de fato é apontado por Marcos no versículo 4. Nestes aspectos, podemos afirmar que o versículo 2 está intimamente ligado com o versículo 4. Amém? Em outras palavras, entendemos que a missão de João, ou tarefa dele, era de preparar o caminho para a vida e o ministério de Jesus, que ainda, de acordo com James R. Edwards, traz uma série de implicações. Abre aspas. A passagem de Marcos 1, versículo 2 e 3, por conseguinte, apresenta João Batista como precursor de Jesus, divinamente ordenado, e Jesus como a manifestação de Deus. A citação tem ainda o efeito de ligar a vida e ministério de Jesus com o Antigo Testamento. Jesus não é uma ideia tardia de Deus, como se um plano de salvação anterior tivesse dado errado. Antes, Jesus está em continuidade com o trabalho de Deus em Israel, o cumpridor da lei e dos profetas, como lemos em Mateus capítulo 5, versículo 17, fecha aspas. Portanto, a natureza profética, como citação nos evangelhos, certamente corrobora como prova cabal que Jesus é o Messias prometido. Inclusive, traz nele a figura do próprio Deus encarnado, bem como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Além disso,
demonstra o cumprimento dos planos de Deus em Cristo Jesus no plano de salvação. Terceiro apontamento, ministério de Jesus testemunhado, como lemos em Marcos capítulo 1, do verso 5 ao versículo 8. Em seguida, constatamos que Marcos não trata sobre o nascimento de Cristo, bem como de seus primeiros anos de vida. Todavia, introduz o Evangelho diretamente ao ministério público de Jesus, logo começando seu relato pelo seu batismo e em seguida sua tentação, como lemos no verso 9 e 13 do capítulo 1 de Marcos. Nestes aspectos, João Batista ganha destaque, indubitavelmente por ser o mensageiro do Senhor. Afinal, na preparação de seu caminho, certamente Marcos dá ênfase ao ministério de João. Primeiramente, batizando no deserto. Segundo, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como lemos no verso 4. Nestes aspectos, de acordo com o comentário bíblico Moody, página 91, abre aspas, a palavra batizar significa mergulhar ou submergir, e assim se refere à imersão, fecha aspas. Imersão. Logo, um princípio batista, bem como de batizar por imersão seus membros. Além disso, trata-se de um batismo de arrependimento. Mas, o que isso significa? Ainda, de acordo com o comentário bíblico Moody, página 91, se refere a uma íntima mudança de direção e propósito, um afastamento de pecado em direção à justiça. Logo, João pregava arrependimento para a remissão dos pecados. Neste sentido, sem arrependimento não há salvação, pois a Escritura é bem clara, especialmente no Novo Testamento. No versículo 5, encontramos uma beleza de estilo literário, bem como Marcos usa uma hipérbole para descrever que toda a Judéia e Jerusalém ia ter com ele. Versículo 5. Afinal, um exagero resultante da significação linguística. Contudo, cabe ressaltar que sua força atrativa era sua pregação e testemunho. Como resultado, pregava arrependimento e testemunhava sobre a chegada de Jesus Cristo, como lemos no verso 7 e versículo 8. Por fim, depois de descoberto o tema do texto e o que se fala sobre o texto, você tem a estrutura de um estudo ou pregação. Agora é só ensinar ou pregar a Escritura com fidelidade no poder do Espírito Santo em testemunho a Jesus Cristo. Amém?